Então, a gente vai iniciar aqui com o problema da máquina de Carnot, que pede para que a gente consiga provar que não há eh, um rendimento maior que o rendimento da máquina de Carnot, né? Em que não vai existir uma máquina térmica operando entre temperatura hot, quente, e temperatura cold, frio, que a temperatura fria ela vai ser menor que a temperatura quente, né, a maior temperatura, e o rendimento vai ser dado por N igual a 1 menos TC sub TH. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o quadro. Se não estiver mostrando, vamos para lá agora. Compartilhar o quadro. Só um momento enquanto está abrindo. Ok, então. Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem uma máquina de Carnot. Na prova a gente teve um problema que era relacionado a um gás por sistema diatômico, né? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui só para falar da maneira correta, na verdade, né? Isso mesmo. É um gás ideal diatômico. Então a gente tem que, primeiramente, considerar que é, para conseguirmos observar melhor essa, esse comportamento da máquina de Carnot, que vamos ter que observar, interessante a gente plotar um gráfico de pressão pelo volume, né? Que é o que está variando aí nessa situação. É, tem que estar sendo demais, digamos assim, observado nesse gráfico aí, né? Então temos esses dois eixos em que temos essa trajetória partindo do ponto A. Vou mudar só a coloração aqui dessa tinta azul, colocar outra coloração preta. Temos aqui o ponto A indo para um ponto B. Isso, esse caminho realizado entre A e B representa um caminho isotérmico, né? Que vai ter a temperatura constante TH. Ok? E temos que de B acontece uma mudança de estado, né? Para o ponto C, que vai estar numa temperatura menor do que a anterior. É esse processo de B para ser um processo adiabático, ou seja, não há troca de calor e a pressão é tão grande que a diferença de pressão é tão grande que a temperatura ela muda de uma forma instantânea. Por isso que não há troca de calor. Então temos aqui um ponto D, né? Seguindo a trajetória de C para D. Novamente, D retorna para no processo também adiabático, né? Uma troca, uma mudança de temperatura muito rápida.
digamos, uma mudança brusca, né? Que não há uma variação de uma troca de calor, na verdade, não é uma troca de calor. Então, portanto, agora a gente vai partir para as seguintes deduções, né? A partir dessa realidade que nos traz essa trajetória, em que a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna vai ser igual a variação de calor menos variação de trabalho aqui, claro que melhor escrevermos como deu, né? Essa diferencial aí. Lembrando que, como é um processo, se a gente for considerar esse processo, esse ciclo, e considerando a variação da energia interna durante todo esse ciclo, se partir do ponto A e retorna para o ponto A, então não há uma variação de energia interna, se a variação de energia interna é zero. Então temos que dq igual a dw, correto? Vou fazer só uma pausa aqui, mas já já retornamos. Continuando aqui, então a gente tem essa relação por causa que esse processo cíclico resulta num ponto inicial da energia interna. Então, essa variação de energia interna vai ser igual. Agora a gente vai considerar que para provarmos que o rendimento dessa máquina é o dado que N é igual a 1 menos a fonte fria, super quente, na verdade, a temperatura fria, temperatura quente, né? Essa expressão aí, a gente vai ter o seguinte, a gente vai primeiro eh, fazer o caminho em que temos A indo para B, sendo que se a gente considerar que de A para B é um processo isotérmico, então temos novamente que essa variação de energia interna será zero, tá? Tendo dq igual a dw. Então a gente também pode argumentar, deve argumentar na verdade, que du vai ser zero por causa que a variação de temperatura não existe, né? É a temperatura é constante. Então vamos trabalhar com essa relação aqui. Lembrando que se eu quero provar essa relação aqui, eu vou ter que encontrar a variação de calor, certo? Então, essa variação de calor vai dar essa relação em que eu posso escrever meu rendimento também como menos o calor da fonte fria, o calor da fonte mais quente, né? Então, vamos lá. Tendo em mente que dq igual a dw, a gente vai pegar aquela relação mais simples, né, para calor não, perdão, para o trabalho em gás ideal, que é dw vai ser o quê? dw vai ser PdV. Então, temos que a variação de calor de A
para B vai ser a integral de P dV. Sendo, sendo que é, esse P a gente vai pegar com a relação aquela equação para gás ideal, né? E também considerar que estamos trabalhando com um átomo, um átomo, não, desculpa, um gás ideal diatômico, em que a gente vai ter que considerar 5 graus de liberdade pela equipartição de energia, né? Então, temos um meio de grau de liberdade e um meio de energia para cada grau de liberdade, na verdade. Então, somando eh, os 5 graus de liberdade que a gente vai ter, então teremos 5 meios, né? E isso a gente vai ver pela relação, porque a gente sabe que é um meio para cada grau de liberdade. Então, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui para colocar uma folha nova. Boa. Então, temos o seguinte, pela relação lá, só reescrevendo aqui, A para B, aí temos que dq igual a dw, sabendo que é, dw é pdv, né? Então, a gente vai primeiro fazer essa relação de saber quem é B. Quem é B? B vai ser o seguinte, seria N R T sobre V, lembrando o nosso 5,5, né, para um gás ideal diatômico. Mas tem um porém aqui, né? Geralmente o professor ele pede para que a gente trabalhe, e também, tipo, não só o professor, né? Na termodinâmica e estatística, a gente, com físico, a gente vai utilizar a outra expressão, que nada mais, nada menos, é que, é, sabendo que só um momento aqui, N vai ser o quê? Igual a número de partículas sobre o número de Avogadro. A gente vai substituir essa equação aqui em cima. Vamos fazer isso. A gente vai ter o seguinte: P, pressão, vai ser igual a número de partículas dividido pelo número de Avogadro vezes R vezes T sobre V. Mas a gente sabe também que essa relação aqui, ó, deixa eu circular, essa razão aqui, ela representa aquela constante famosa, a constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann. Então, vamos agora escrever em função é, dessa constante. Então, teremos o seguinte: P igual a M vezes KB vezes T sobre V, não esquecendo do grau de liberdade, né? Graus de liberdade. Então, temos 5,5. Substituindo aqui agora, a gente vai ter dq igual a integral de 5,5, vou colocar a constante logo aqui, para daqui a pouco a gente movimentar com ela. O número de partículas vezes a constante de Boltzmann vezes T sobre V dV. Retirando tudo que não está relacionado com volume, dá.
integral, temos o seguinte, 5 meios, vezes número de partículas, constante de Boltzmann, vezes a temperatura integral de 1/V. 1/V a gente conhece bem. 1/V vai ser o seguinte, a gente conhece que é aquela, é, o logaritmo natural, né? Logaritmo natural do V. Então, vamos lá. Então, 5 meios e MKBT vezes o ln de V. Lembrando, algo que eu não tinha colocado aqui, o intervalo de integração é de A para B, né? Então, vamos lá. Aqui e aqui também. Então, temos que podemos agora fazer esse intervalozinho aí, substituir o intervalo, né? Teremos que o quê? De que igual a 5 meios de MKBT vezes o ln de VB menos ln de VA. Sabendo que por essa relação da subtração de um logaritmo, a gente vai ter tudo isso que eu estou falando, a gente tem que explicar bem no texto, tá na resposta. A gente vai ter, pela essa relação aqui, essa propriedade, temos uma propriedade que representa a subtração de logaritmos. Então, vamos ter o que? Ln de VB sobre VA, tá? Então, o que encontramos aqui agora é nossa variação de calor para o trajeto de A para B, correto? Então, vamos lá. É só anotar aqui direitinho de A para B. Se a gente pegar o caminho de C para D, desculpa, perdão, é isso mesmo que eu quero agora, né? Mas é que eu tô pulando a etapa. Mas se a gente pegar o caminho de B para C, a gente vai ter aquilo que eu tinha dito sobre a expansão adiabática. Então, se eu pular essa etapa por enquanto e considerar um caminho bastante parecido, que é o caminho de C para D, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter a mesma expressão, porque o caminho é o mesmo, só muda a temperatura e vai mudar o sentido, né? Se muda o sentido, é só mudar o sinal. Lembrando que essa temperatura é uma temperatura maior, né? Então tá aqui TH. E agora vamos trabalhar com essa segunda temperatura, que vai ser o quê? Esse variação de calor ser igual a 5 meios de MKBT cold, que é de frio, ln de, em vez de ser VB e VA, a gente tem VCVD, certo? Então a gente já tem a variação de calor para A, A
para B e temos a variação de calor de C para D. Se nos outros processos temos um processo adiabático, o que nos interessa nesse momento para provar o rendimento da máquina de Carnot vai depender desse calor, como não há troca de calor entre os processos adiabáticos, não nos interessa esse caminho de B para C e de D para A. Portanto, iremos ficar com essas duas equações aí que temos aí. É, e, então, agora iremos relacioná-las, né? Porque a gente tem a relação que o calor da fonte quente, hot, e da fonte fria, cold, a gente teria uma divisão, ou seja, uma razão entre elas. Não é isso? Só observar aqui, ó. Nessa primeira relação aqui que a gente fez, TC sobre QH. Se a gente colocar essa relação aí, a gente vai ter o seguinte, é rendimento igual, perdão, aqui, deixa eu melhorar isso aqui, igual a 1 menos E. E, C sobre QH. Isso mesmo, isso mesmo. Deixa eu só verificar aqui. Acho que eu vi um pequeno equívoco. QC sobre H, isso, perdão. Então, na verdade, não vai ser primeiro S em cima e S embaixo. Na verdade, vai ser ao contrário, né? Isso em que que a variação de calor de C para D vai estar em cima e a variação de calor de A para B vai estar na expressão abaixo. Portanto, teremos 1 menos 5 meios NKB C vezes LN VD sobre VC. Isso aqui dividido por 5 meios também. E NKB H vezes o LN de V B sobre VA, perdão. Certo, então a gente vai manipular aqui. Se a gente fizer essa divisão aqui, ó, 5 meios com 5 meios corta, M com M corta, KB com KB corta, e esse daqui, como são diferentes, continua, né? Vamos lá, relacionando aqui, a gente tem o seguinte, que o rendimento, isso aqui vai ser igual a quê? Rendimento igual a 1 menos TC sobre TH, já está com a cara mais interessante, né? Vezes MN dividir sobre PC dividido por LN dividido B sobre A. Portanto, a gente consegue observar que para que
essa equação seja verdade, a gente tem que provar que esse termo aqui, ele tem que ser igual a 1. Dessa forma, a gente vai utilizar algumas relações matemáticas para que consigamos atribuir esta equação e satisfazer, né, essa igualdade. Vamos lá. Então, para mostrarmos que aquele termo é igual a 1, né, aquele termo lá, Ln, cadê de verde mesmo? Ln dividir sobre VC dividido por Ln de V sobre VA, ele é igual a 1. A gente tem que usar algumas relações. A gente sabemos que PA é igual a PB, VB. Também temos que PC é igual a PD, VB. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma manipulação matemática aqui para ficar o seguinte, PA sobre PB vai ser igual a VA sobre VB, talvez seja hum, seria interessante para mais na frente. Então temos que PC sobre PD vai ser igual a VC sobre VD, certo? Então, a equação de Poisson, ele nos diz que, ele também nos diz que, vou passar aqui um traçozinho, olha, ele nos diz que PA, VA, alfa, um constante, é igual a PD, VD, alfa, VB, VB, alfa, elevado a alfa igual a PC, VC, alfa. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez no passo anterior, a gente vai ter o seguinte, e PA sobre P, PB, isso, vai ser igual a VA alfa dividido por PB alfa, PB alfa. E o que mais? A gente tem também que PD sobre PC ser igual a VD alfa sobre VC alfa. Aí, substituindo os valores, dá mais uma pausa aqui, logo mais a gente continua.